Paz do Senhor, igreja. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Agradecer ao pastor Josué, que faz jus ao nome dele, forte e corajoso, e nos conceder essa responsabilidade. Eu sei que todos que vêm na terça-feira vêm para aprender, e eu aprendi com um pastor, grande amigo meu, que se a gente quer se fortalecer, seja um frequentador assíduo dos cultos de terça-feira e da escola dominical e a oração. Tenho certeza, se tu colocar isso no teu coração, começar a praticar isso com propósito, como o pastor falou aqui, eu tenho certeza que a tua vida vai ser edificada, porque a minha vida foi edificada assim. O pastor falou aqui sobre oração. A gente vai ver que todos os homens de Deus que foram usados por Deus tinham um grupo de oração por trás deles. Nós precisamos entender que nós, como corpo de Cristo, precisamos orar para que Deus venha usar o nosso pastor aqui, o corpo de obreiros, aqui no nosso bairro. As pessoas precisam entender isso, a gente precisa pegar isso, essa visão, e começar a colocar em prática para que o nome de Deus seja glorificado aqui no bairro da Mina do Mato. Amém? Eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias em Mateus capítulo 28 e verso 18. Mateus capítulo 8 e verso 18, que vai dizer o seguinte. Os irmãos acharam? Mateus capítulo 28 e verso 18 vai dizer o seguinte: Jesus se aproximou deles e disse: toda autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Aqui Jesus dá uma ordem aos seus discípulos, que façam discípulos. Essa visão que o pastor tem de trabalhar com o discipulado, ao meu ver, é uma visão bíblica, e eu tenho certeza que se a igreja comprar essa ideia, sabe, se a gente quebrar essa barreira e cada um de nós assumir, colocar no coração e querer discipular alguém, eu falo por mim, meus irmãos, eu estou tendo a oportunidade de discipular os jovens, e alguns irmãos também a gente acabou discipulando ao longo do último ano, e é muito gratificante. A gente, sabe, às vezes a gente se sente incapaz de fazer, mas a gente precisa quebrar essa barreira, pegar essa visão e fazer discípulo como Jesus nos ordenou. E como o pastor falou aqui, nós vamos falar sobre o discípulo e o sacramento da igreja. Como o pastor bem disse, sacramento não é uma palavra do catolicismo, né? E foi muito boa essa visão que eles colocaram aqui, porque quebra alguns paradigmas. Às vezes a gente fica nesse negócio de achar que tudo é deles, tudo é errado. Não, então a gente precisa... Isso foi uma sacada muito interessante. Então, a gente vai ver, meus irmãos, que o sacramento da igreja, sobre esse assunto, por mais que a gente ache que domine ele, alguns assuntos, por mais que a gente passe alguns anos na igreja, a gente vai ver que nós, como os cristãos, nós temos que estar toda a vida debruçados sobre as Escrituras. Nós vamos ver que os dias são maus. Nós vivemos na era da informação, sabe? E não é com qualquer conversa, não é de qualquer jeito que a gente vai convencer alguém a ela vir para a igreja, a ela aceitar Jesus. Hoje as pessoas não têm mais o conhecimento que elas tinham lá no passado. Hoje a mentalidade das pessoas é muito mais desenvolvida. Hoje, uma criança de 12 anos tem o mesmo QI do Albert Einstein, um grande físico. Isso a ciência já provou, de tanta informação que a gente tem. Então nós precisamos estar sempre debruçados sobre as Escrituras, por mais que a gente ache que domine o assunto, nós precisamos estar sempre estudando, vindo aos cultos de terça-feira, vindo na escola dominical, fazendo teologia no ITEC, um bom curso que a nossa igreja proporciona. Então eu quero aqui incentivar os irmãos essa noite aqui a se debruçar sobre as Escrituras, porque senão, meus irmãos, qualquer ventinho vem e derruba a gente. Nós vamos ver
que cresce o número de desigrejados no Brasil justamente por falta de conhecimento das Escrituras. E nós vamos ver que essas pessoas usam até mesmo passagens bíblicas, distorcem a verdade, dizendo que esses sacramentos não são bíblicos, que a igreja não precisa mais batizar, que a igreja não precisa mais tomar Santa Ceia, que isso tudo é da lei. E eles nem sabem o que é lei de verdade, porque na verdade eles também não dominam, mas eles se acham sábios, sabe, se deixam levar por esse orgulho e arrastam multidões. Então, meus irmãos, é necessário cada vez mais o povo de Deus ter essa visão de estudar as Escrituras. É de fundamental importância. Por mais que pareça um assunto que já é bastante batido, bastante, sabe, que a gente domine bastante, mas a gente sempre tem que estar aprendendo, porque eu mesmo passo por isso quase todos os dias. Eu tenho no meu trabalho pessoas que falam que isso não é mais necessário. E se eu não tivesse, sabe, um mínimo de conhecimento sobre esse assunto, com os argumentos que ele usou para falar que isso não era bíblico, talvez eu tinha ido pelo mesmo caminho dele. Mas não, graças a Deus que eu tinha um mínimo de conhecimento. Eu não sou um teólogo, um super teólogo, mas graças a Deus eu cresci na igreja, né? Sempre ouvindo os conselhos da minha mãe para ler as Escrituras, vim na escola dominical. Então, nós precisamos ter essa visão de que nós precisamos estar sempre debruçados sobre as Escrituras, porque os dias são maus. Se a gente não tiver o domínio mínimo das Escrituras, a gente acaba, sabe, sendo levado por qualquer heresia. E nós vamos ver que o sacramento, como a gente acabou de ler aqui, foi uma ordem de Jesus. Ele falou o quê? Ide, toda autoridade. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus ordenou, é uma ordem. Sim, o batismo é bíblico. João Batista batizava, Jesus Cristo continuou na mesma pegada dele, ensinando eles a batizar. Aí eles vão dizer, mas Jesus não batizou. Mas Jesus era muito atarefado, meus irmãos. Jesus tinha alguns momentos que ele não tinha tempo nem para parar para descansar. Ele queria parar e quando ele via a multidão já vinha. Então ele ensinou, ele veio preparar os discípulos para isso. Ele veio preparar os apóstolos. Sabe? Então nós vamos ver aqui que o batismo e a Santa Ceia do Senhor são ordenanças de Jesus Cristo à igreja. E o significado etimológico, o significado literal do batismo é imerso. Literalmente ele significa submergir, mergulhar. Esse é o significado do batismo. No grego ele significa isso. Submergir, mergulhar. E nós vamos ver que o batismo, algumas igrejas praticam o batismo por aspersão. A nossa igreja não compactua com essa ideia, porque nós não vamos ver esse tipo de batismo na Bíblia. Nós vamos ver que o significado do batismo, o significado espiritual, essa prática, dessa maneira como João Batista fazia, como Jesus ensinou os discípulos a fazer, ela é algo que simboliza nossa purificação. Nós estamos ali sepultando uma vida sem Cristo e agora nós estamos ressurgindo com Cristo. É isso que o batismo significa. No significado espiritual, nós literalmente estamos deixando ali, embaixo das águas, o velho homem, e quando nós saímos dali, saímos renovados, saímos regenerados. Foi isso, esse é o significado do batismo. E nós vamos ver também que o batismo ele tem um significado eclesiástico. O significado eclesiástico quer dizer que o batismo ele simboliza a porta de entrada do crente na igreja, do cristão, do novo convertido. Agora ele faz parte do organismo vivo, da igreja do Senhor Jesus Cristo. É a porta de entrada aos novos convertidos. Nós vamos ver que tanto o batismo quanto a Santa Ceia não pode ser usado como um ato evangelístico. As pessoas precisam estar preparadas para descer as águas. Às vezes, as pessoas até não conseguem lidar com isso, acham que não estão preparadas, ou talvez já acham que já é só chegar, vir aqui e sair. Não, existe um tempo, existe uma preparação. É por isso que a nossa igreja é adepta da ideia de passar pelo discipulado. Vê uma aguinha para mim, pastor. Então nós vamos ver que o significado eclesiástico é justamente esse.
É do novo crente que está sendo inserido. O batismo é a porta de entrada de alguém que nasceu de novo, de alguém que sepultou a velha vida sem Cristo, e agora ele nasceu de novo, e agora ele faz parte do corpo de Cristo. Nós vamos ver também que quando Jesus, ele se refere, quando Nicodemos procura Jesus, mas por que nascer de novo? O que significa tudo isso? Nós vamos ver que quando Nicodemos chega para Jesus, Nicodemos, alguém que perante a sociedade talvez era alguém que não precisasse passar por essas palavras que ele passou de Jesus, porque era alguém que ele tinha um bom testemunho, certo? Ele era alguém religioso, ele era alguém reconhecido, mas Jesus falou para ele: é necessário que tu nasça de novo, é necessário nascer de novo, nós precisamos nascer de novo, e nascer de novo não é apenas abandonar um vício, não é apenas, tudo isso é consequência do novo nascimento. Às vezes as pessoas acabam se confundindo, acham que porque abandonou uma coisa, já nasceu de novo. Não é assim. Nascer de novo significa tu fazer o que Jesus Cristo fez, lavar o pé do teu traidor. Nascer de novo significa tu amar o teu inimigo. Nascer de novo significa tu orar pelas pessoas que elas venham conhecer a Jesus Cristo. Nascer de novo é tu ter uma vida voltada para o reino de Deus. Nascer de novo significa tu literalmente, se necessário for, perder a tua vida por amor a alguém, como Jesus Cristo fez por nós. Isso significa nascer de novo, porque abandonar um vício, meus irmãos, as pessoas do mundo também abandonam com um bom tratamento. Muitas pessoas abandonam, nem todas, mas elas abandonam, e às vezes a gente acaba se confundindo. Então, olha só, não é só abandonar um vício, não é só, abandonar as noitadas, não é só não ir mais no bar, não é só mais abandonar o futebol lá com os amigos. Não é isso. Tem coisas que até a gente prioriza tanto que Deus não está nem aí para isso. Nascer de novo significa enterrar aquele homem orgulhoso, enterrar aquela pessoa rancorosa, enterrar aquele que não se dá com ninguém, enterrar aquele linguarudo lá que falava de todo mundo, aquele fofoqueiro, e agora uma nova criatura está aberto e disposto a ser transformado pelo Espírito Santo. É isso que precisa, é isso que nós precisamos entender. Isso é nascer de novo, meus irmãos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Foi isso que Jesus Cristo ensinou aos seus discípulos. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ver também sobre a necessidade de ser batizado. Nós vamos ver que Jesus não tinha pecado. Nós vamos ver que isso simboliza o abandono de uma vida de pecado, e agora nós nascemos. Então o batismo simboliza isso. Mas Jesus, olha só o exemplo que Jesus dá. Para nós que somos líderes, para nós que somos pais, o exemplo é a melhor maneira de nós liderarmos a nossa família, o nosso departamento, Jesus passou pelo batismo. Quando Jesus procura João Batista para ser batizado, João Batista vai dizer: eu que tenho que ser batizado por ti, eu que sou um pecador. E Jesus vai dizer: não, para que a justiça de Deus se cumpra, eu preciso ser batizado. E ali nós vamos ver que Jesus passa pelo batismo sem ter pecado, para ser exemplo para nós. Então, se Jesus Cristo passou pelo batismo, nós também precisamos passar pelo batismo. Aleluia! Jesus Cristo fez isso, meus irmãos, e é algo profundo. Olha só o que Jesus Cristo fez. Parece uma coisa que para nós é meio que insignificante, mas Jesus deu o exemplo até nisso, meus irmãos. Ele não precisava disso, mas Ele fez em tudo. Ele foi perfeito. Ele foi lá e assumiu um papel de pecador perante a sociedade, porque as pessoas que viam aquilo ali, João Batista pregava arrependimento, como Jesus continuou pregando também. Quando Jesus assume ali, quando se encerra o período de João Batista, Jesus continua pregando da mesma maneira: arrependei-vos que é chegar o reino de Deus. Jesus continua, João Batista foi o preparador daquilo que Jesus Cristo veio fazer, e Jesus dá continuidade a ele. Então, Jesus estava dizendo para aquelas pessoas que olhavam João Batista pregar: eu também estou passando pelo pecador, eu também sou um pecador. Ele se passou como pecador, mas não tinha pecado algum. Aleluia, louvado seja o Senhor. Nós vamos ver o batismo no dia de Pentecostes, quando Pedro faz aquela
poderosa pregação e as pessoas não saem dali entusiasmadas, como muitas vezes a gente vem na igreja e quer sair entusiasmado, a gente quer sair pulando, né, com um pé só, as pessoas se sentem impulsionadas e tal. As pessoas ficaram perdidas, eles chegaram para ele: homens de Deus, o que nós fazemos? O que nós vamos ter que fazer agora? Eles falaram: arrependei-vos e sejam batizados. Nós vamos ver que depois do dia de Pentecostes, depois da pregação de Pedro, as pessoas também foram batizadas, passaram pelo batismo. Nós vamos ver que João Batista começou, depois Jesus e depois os seus apóstolos também fizeram isso. Aleluia! Nós vamos ver que a Bíblia é a exigência do batismo. Nós vamos ver várias passagens. Essa que nós lemos aqui, nós vamos ver lá em Atos 2, 8 e 12. Nós vamos ver que Paulo, quando ele tem aquele encontro com Jesus, quando ele vê, ele fica sem a visão. Depois o homem de Deus vai lá, ora por ele. Então ele volta à visão e logo em seguida, o que eu faço? A mesma coisa. É necessário que tu passe, que seja batizado. Então, Paulo também foi batizado. Nós vamos ver lá Filipe também, quando Filipe está lá, que vai explicar para aquele eunuco, Filipe vai dizer também, o próprio eunuco vai dizer para ele, o que eu preciso para ser batizado, o que me impede de ser batizado, né? Tem ali uma água, ele foi lá e foi batizado também. Então nós vamos ver que os apóstolos, os discípulos, Paulo também passou pelo batismo. Muitos dizem que Paulo não era adepto disso. Não, Paulo também foi batizado. Isso é uma mentira. Eles falam que Paulo não pregava, Paulo não batizava, mas assim como Jesus, Paulo também não tinha muito tempo de ficar batizando as pessoas. Paulo saía montando igrejas. Paulo foi, como nós vimos aqui o pregador falar no começo da pregação no domingo, Paulo era alguém muito, muito ativo. Então, ele não que ele refutasse o batismo, não vai ver ele não refutando. Tem até uma passagem lá que ele fala sobre o batismo de João Batista, e ali ele não está refutando o batismo. Ali ele está ele ora para que as pessoas sejam batizadas com o Espírito Santo, um novo batismo, um segundo batismo, um batismo com o Espírito Santo, a qual a nossa igreja também defende e acredita, com o batismo do Espírito Santo, um renovo, um fortalecimento espiritual. Então, nós vamos ver que Paulo não refutava o batismo. Na minha visão, na minha concepção, Paulo não refutava o batismo. Eu não vi Paulo refutando o batismo. Eu vi só ele citando o batismo de João Batista e orando para que as pessoas fossem batizadas com o Espírito Santo. Então, meus irmãos, por isso que é necessário, se você for, falar com essas pessoas que defendem essas ideias, eles vão pegar pontos que até às vezes assim, mas é verdade, mas se tu for olhar, nem Paulo e nem Jesus tinha muito tempo de ficar, lá, separando as pessoas. Não, eles ensinavam, Paulo foi preparado por Cristo justamente para fundar as igrejas, sair, espalhar o evangelho para os gentios. A mesma coisa Jesus não tinha tempo muitas vezes nem de descansar. Então são argumentos muito fracos, mas tanto Jesus quanto Paulo não falam contra o batismo. Isso é uma mentira. Amém? Nós vamos ver também, falar um pouco sobre a Santa Ceia. Aliás, qual é a exigência para a pessoa passar pelo batismo? Ela precisa entender quem é Jesus. Ela precisa entender o que Jesus Cristo fez. Ela precisa entender que aquela morte lá era para ela. Isso é necessário para a pessoa passar pelas águas. Ela tem que ter a consciência de que Jesus morreu a morte que era para ela ter morrido. Amém? Não é só, às vezes a gente fica muito apegado a coisas pequenas, mas se a pessoa tiver, qual a idade? Se a pessoa tiver, na minha concepção, se a pessoa tiver, 10, 9 anos, uma criança, ela tiver concepção disso, ela tiver maturidade suficiente, que ela entende que ela é uma pecadora, que Jesus Cristo morreu por ela, que era para ela estar lá crucificada naquela cruz. Amém? Eu fui batizado com 29 anos, eu não entendia. Eu fui batizado com 29 anos, com 28 para 29 anos. Em 2017 eu fui batizado. Por quê? Eu cresci dentro da igreja, meus irmãos, mas eu não entendia que eu era um pecador. Sabia que muitas vezes eu via as pessoas pregar aqui, e eu falava assim, mas como que eu sou um pecador se eu nasci dentro da igreja? Eu quase não tenho pecado. Olha só a minha ideia. Nasci e me criei dentro da igreja.
Então, meus irmãos, é a idade que a pessoa tem a maturidade suficiente para entender que ela é uma pecadora, que Jesus Cristo assumiu o papel dela. Amém? Então não interessa, a gente não tem que estar muito, apegado a gente não pode usar o batismo, eu falei isso no começo, como um ato evangelístico, só para crescimento da igreja. Igual tem muitas pessoas que, tem certas igrejas que a pessoa vai ali, vem aqui na frente e tal, não faz discipulado, já pega, já batiza e deu. Não, a gente não pode fazer isso, a gente não pode estar só preocupado com o crescimento da igreja, mas nós temos que estar preocupado com o crescimento espiritual das pessoas, nós temos que estar preparados em discipular as pessoas, desapegados a números, meus irmãos, desapegados a essas coisas. Não que isso não seja importante, é claro que lá, se a gente não crescer, a gente tem que sim se preocupar, é óbvio isso, mas a gente não tem que estar, trabalhando, preocupado só em encher templo, encher um departamento de uma igreja, encher o departamento de jovens, encher o departamento de adolescentes. Não, a gente tem que estar preocupado em fortalecer os que estão aqui dentro, e como consequência do nosso fortalecimento, nós vamos ganhar mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Muitas vezes a igreja se atrapalha por causa disso. A gente acaba caindo numa rotina, acaba querendo mostrar serviço através de números, né? Eu estava conversando com um pastor e eu fiquei feliz. Nós estamos vivendo um momento assim, meus irmãos, de muita alegria, assim, coisas que nós orávamos lá no passado e nós estamos vivendo agora, não só com o pastor Josué, mas ao longo desses 3 anos que nós estamos aqui com o pastor Osni, com o pastor Oswaldo, e agora tem se intensificado ainda mais com o pastor Josué, tem nos apoiado, e a gente estava conversando sobre isso, e ele estava preocupado também sobre, que não vai descer ninguém as águas no último batismo que teve, e ele colocou no coração, eu não tenho que estar me preocupado com isso. E é justamente, a gente não tem que estar preocupado não, meus irmãos, a gente tem que estar preocupado em fortalecer os que estão aqui, e como consequência disso nós vamos ganhar esse bairro inteiro para Cristo. Amém? Seguindo aqui, nós vamos falar um pouco sobre a ceia. Eu queria que os irmãos abrissem lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Então, meus irmãos, batismo é bíblico, né? Nós vimos aqui que o batismo por aspersão não faz muito sentido, que o batismo de submersão, quando a gente faz, ele tem mais sentido, e é o que era praticado na Bíblia, e tem mais significado espiritual, porque ali representa mesmo o ato, ali representa aquilo que aconteceu com nós enterramos o velho homem e nós somos regenerados com Cristo. Amém? Em 1 Coríntios capítulo 11 e verso 23, que a gente lê esse texto várias vezes, mas sabe que muitas vezes a gente interpreta esse texto de maneira errada. Olha só: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é o meu corpo, que é entregue por meio de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança, confirmada com o meu sangue. Façam isto em memória de mim. Sempre que beberem, porque cada vez que vocês comem deste pão e bebem desse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Se nós formos ler aqui essa passagem aqui, nós vamos ver que a igreja de Corinto ela estava dividida, que a ceia já tinha perdido um sentido. Então nós vamos ver aqui que Paulo está instruindo eles como deveria ser a verdadeira ceia. E se nós formos ler aqui, nós vamos ver, olha só: façam isto em memória de mim. Não, ele tomou o pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: este é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Façam o quê? Repartir o pão. Não é comer o pão, é repartir. Repartir o pão. A ceia, ela é um memorial de celebração da graça. A ceia, nós não apenas lembramos da morte e ressurreição de Jesus Cristo, mas a ceia faz nós lembrarmos que nós temos ao nosso lado uma pessoa que precisa da nossa ajuda. Nós fazemos parte de um corpo. A ceia representa isso.
também uma das coisas que a ceia representa é eu me importar com o próximo, é eu repartir o meu pão com o próximo. Amém? Repartir o pão. A gente não consegue mais fazer a ceia como eles faziam aqui, porque a ceia naquela época de Paulo, eles traziam as coisas de casa, eles traziam o pão, traziam o vinho, e ali eles ceiavam, eles dividiam. E aqui nós vamos ver que a igreja de Coríntio, eles acabaram, vamos supor assim, vou usar um exemplo aqui, eu vinha lá com as coisas da minha casa, chegava aqui, fazia a ceia com a minha família, e não me importava com uma família, talvez, vou usar o Daniel aqui, que é meu amigo, o Daniel talvez fosse uma pessoa com menos poder aquisitivo do que eu, ele vinha aqui, ele não tinha o que comer, não tinha o que ceiar, eu ia ali, me empanturrava, bebia o vinho, comia o pão, e não me importava com o próximo, sabe? E aqui Paulo está ensinando eles, justamente, relembrando aquilo que Jesus Cristo fez. Jesus repartiu o pão. A ceia lembra que nós temos que repartir o pão com o próximo, com aquelas pessoas que estão ao nosso redor. A ceia nos lembra que nós temos que se importar. Como é que está? Ô Luiz, como é que tu está, cara? Sabe, nós somos o mesmo corpo. A ceia lembra que nós temos que, isso que o pastor falou, as pessoas não podem entrar aqui e sair, sabe, a gente nem sequer trocar uma palavra com elas, não, a gente tem que pegar, a gente é corpo de Cristo. Jesus Cristo fazia isso, Jesus Cristo ceiava com os seus discípulos, ele sentava, comia, sabe, ele dava lá, o João se debruçava sobre os ombros dele, Jesus deixava ele ali, sabe, debruçado sobre os ombros de Jesus. Então, a ceia é comunhão entre os irmãos, amém? A ceia não é um ato fúnebre. Nós celebramos a vitória de Jesus na cruz. Nós não podemos vir aqui ceiar achando que Jesus Cristo morreu e coitadinho e tal. Não, lá foi a vitória, lá foi a nossa vitória, meus irmãos. A ceia é celebração, nós temos que vir para o culto de Santa Ceia. O correto seria nós fazer a ceia todos os cultos. Nós temos que vir para o culto de Santa Ceia, todos os cultos nós temos que vir, mas o de Santa Ceia, qual nós estamos falando aqui, nós temos que vir feliz, porque foi um ato que Jesus Cristo derrotou Satanás. Jesus Cristo saiu daquela cruz vitorioso. Aos olhos dos homens, eles crucificaram e mataram Jesus, mas nós sabemos que não foi assim. Jesus Cristo ressuscitou, ele morreu e ressuscitou, e vivo está, em breve voltará. Aleluia, glória a Deus. A ceia nos lembra disso, meus irmãos. A ceia nós fazemos lembrar do passado, aquilo que Jesus Cristo fez, e a ceia nos lembra do futuro, que em breve Jesus Cristo voltará. Em breve Jesus Cristo voltará, e essa é a nossa esperança. É por isso que nós temos que estar felizes todos os dias, meus irmãos. É por isso que não tem corona, não tem morte, não tem nada que venha fazer o crente entristecer. Quem está em Cristo não teme nada, porque ele sabe que se amanhã ou depois essa carcaça que vier a deitar, ele vai amanhecer com Cristo na glória. Aleluia, glória a Deus. A ceia lembra da morte vicária. Era para nós estarmos naquele lugar, meus irmãos. Jesus morreu por nós. A morte vicária, a ceia lembra da morte vicária. Era para eu estar pregado naquela cruz. Era para eu estar lá. Jesus não tinha pecado algum, mas o Jonas aqui, com a mente totalmente, sabe, totalmente depravada, como Jonas aqui, que muitas vezes, sabe, vivia na prática das coisas mais obscuras, sabe, mas Jesus Cristo me amou, Jesus Cristo amou o Lucas, Jesus Cristo amou o Daniel, mesmo nós estamos ainda mortos. O Berto leu aqui Efésios 2, aquela passagem ali, sabe, Jesus Cristo te amou e continua te amando, e não é por causa dos teus pecados que ele vai te abandonar, não, nós vivemos uma prática contra. Jesus Cristo não quer nem saber, ele não é os teus pecados que vai fazer, sabe, ele te amar menos ou mais, não, ele continua te amando, ele te amou tu estando ainda morto. Isso é motivo de alegria. Não deixa Satanás dominar a tua mente, achar que tu não é um nada, achar, sabe, que tu não tem mais jeito. Não, ainda há solução. Jesus Cristo morreu, tu ainda estando morto espiritualmente. Aleluia. Aleluia. A Santa Ceia, meus irmãos, não é um ato de coração para quem não peca. Muitas vezes, por muitos anos, mas graças a Deus que muitos pastores estão quebrando essa visão.
A ceia era um ato de coração para que pessoas não para pessoas que não pecavam, porque a gente excluía as pessoas que estavam na prática do pecado. Mas quem não peca aqui? Quem não tem um pensamento impuro aqui durante o dia ou durante o mês? E Jesus falou que a gente peca só no pensar. Na verdade, meus irmãos, nenhum de nós aqui que está aqui essa noite era digno de cear, mas Jesus Cristo morreu, ressuscitou e nos regenerou e nos fez dignos de sentar à mesa e cear com Ele. Aleluia! Porque tinha essa visão. Aí o camarada ia lá, às vezes dava uma tropeçada e confessava, e ele vinha ali, pastor, pequei e tal, e aí excluía o cara. Aí estava lá o outro, que sabe, bem mascarado, bem hipócrita, ficava lá de boa, ceando e tal. E aí as pessoas passavam, aquele lá, sabe, aquele lá é um pecador, agora eu não, eu estou aqui, eu sou uma bênção. Não, a ceia não é um ato de coração para quem não peca. Todos nós pecamos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. Essa é a frase que eu peguei do Hernandes. Olha só, nós não devemos fugir da ceia por causa do pecado, mas fugir do pecado por causa da ceia. Aleluia. Aleluia. Medita nisso, meus irmãos. Fugir do pecado por causa da ceia. Fugir do pecado porque Jesus Cristo morreu e ressuscitou e nos fez dignos de cear com Ele. Fugir por causa disso. Aleluia. A ceia lembra do amor de Jesus. Na morte que Ele foi traído, Ele instituiu a ceia. Olha só que profundo isso. Na noite que Ele foi traído, Ele foi lá, lavou os pés de Judas, depois ceou com ele, dividiu o pão com ele. Olha só, meus irmãos, às vezes, sabe, passa o irmão, tropeça no nosso calo lá, dá um chute no nosso calcanhar, a gente já fica todo mordidinho, que não sei o que, porque o pastor isso, porque o meu líder é aquilo, olha, meus irmãos, rancor. Tu já nasceu de novo, tu já passou pelo batismo, tu é uma nova criatura. Amadurece, sabe? Não fica guardando mágoa, perdoa, mesmo que a pessoa te traiu, mesmo que a pessoa, olha só, Judas, meus irmãos, Judas foi o cara que trocou Jesus por algumas moedas de prata. Ele literalmente vendeu o verbo encarnado. Ele vendeu o Deus encarnado, ele vendeu por uma merreca. Ele trocou por coisas, sabe, por uma merreca. Então, meus irmãos, nascer de novo, a ceia do Senhor, tudo isso são sacramentos que que Jesus nos ordenou e que é necessário que nós venhamos a praticar, sim, por mais que se levantem pessoas contrárias a isso. É uma ordem de Jesus Cristo. É uma ordenança. O batismo simboliza o nosso novo nascimento. A ceia simboliza não apenas a morte de Jesus Cristo, mas a ressurreição de Jesus, a vitória dele na cruz do Calvário. A cruz é celebração. Venha com o teu coração rasgado para ceiar, porque Jesus Cristo fez tu ser vitorioso. Tu não precisou nada, meu irmão. É a celebração da graça. Pela graça vocês são salvos, para que ninguém se vanglorie. Ninguém está aqui porque é bom. Ninguém está aqui porque não, foi Jesus Cristo que te chamou. Jesus Cristo pagou a tua dívida. Aquela morte era para nós, meus irmãos. É por isso que nós temos que estar felizes todos os dias da nossa vida. Aleluia. É por isso que nós não temos que nos deixar nos abalar por pouca coisa, não. Nós somos vitoriosos, nossos olhos foram abertos. Jesus Cristo se entregou por amor a mim e a ti. Aleluia. Aleluia, nós somos privilegiados, meus irmãos, e junto com esse privilégio, há sobre nós uma responsabilidade de ganhar pessoas, de fazer discípulos, como nós lemos aqui no começo, fazer discípulo.
Aleluia. Nós precisamos pegar essa visão do pastor Josué. Nós precisamos pegar essa visão. Nós precisamos quebrar essas barreiras. Achar que a gente não é capaz. Não. Vamos fazer. Vamos colocar em prática isso, meus irmãos. Para que essa igreja esteja repleta de pessoas aqui convertidas. Pessoas que literalmente nasceram de novo. Pessoas com capacidade. Pessoas preparadas para passar pelo batismo. Pessoas que entenderam o que é a ceia. Aleluia. Vamos celebrar, vamos levar esse amor que nos alcançou para outras pessoas, meus irmãos. Vamos cumprir o ID de Jesus Cristo, aleluia, aleluia. Não esperando a pandemia passar, fazendo agora com os protocolos, com o que nós podemos fazer, mas vamos fazer, porque nós temos uma responsabilidade. A nós está um privilégio, mas uma responsabilidade também está sobre as nossas costas, de nós pregarmos o Evangelho e fazer discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Posso orar, pastor? Vamos colocar de pé. Tinha mais coisa aqui, mas eu acredito que... Deixa eu ver a próxima. Quem fala muito não fala duas vezes. Tem que deixar um pouquinho. Aleluia. Então, meus irmãos, eu quero te convidar essa noite aqui, nós estamos encerrando. Eu quero te convidar essa noite. Sabe, se tu tens algum peso sobre as tuas costas, sabe que Jesus Cristo, perdoado estão os teus pecados. Tu és uma nova criatura. Se tu estás aqui hoje é porque tu crê em Jesus Cristo. Então desfruta dessa liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Nós não fomos chamados para um jugo de religiosidade de novo, não, meus irmãos. Jesus Cristo nos libertou disso. Nós estamos livres para adorar. O véu do templo já se rasgou. Nós temos livre acesso ao Pai. Isso é motivo de nós celebrarmos. Isso é motivo de nós estarmos todos os cultos aqui felizes, alegres e contentes. Por isso coloca a mão no teu coração aí e pede para Deus, Senhor, que eu possa entender isso, sabe? Faça a oração que Davi fez, Senhor, que eu lembre de tua graça todos os dias, todas as manhãs da minha vida, todos os dias. Arrependimento, meus irmãos, não é apenas um ato, mas é um posicionamento. Eu tenho que estar posicionado todos os dias para me arrepender daquilo que era para me arrepender dos meus pecados. É um posicionamento. Eu tenho que estar disposto a perdoar, disposto a liberar perdão, disposto a lavar os pés daquelas pessoas que me traíram. Aleluia! Glória a Deus, Pai, nós estamos aqui, Senhor. Ó Deus, nós estamos aqui felizes, Senhor. Meu coração se alegra essa noite aqui, Pai. Deus, por tudo aquilo que Tu fizeste por nós, Senhor. Deus, se há algo aqui, Deus, que tem travado, Senhor, Deus, a adoração de algum filho Teu aqui, Pai. Deus, se há algum dardo, Senhor, de Satanás, Pai. Se há alguma condenação, Senhor, sobre alguém aqui essa noite, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, Deus, venha entrar no coração dessa pessoa, Pai. E que ela possa, Senhor, tomar posse daquilo, Senhor, que Tu fizeste na cruz do Calvário, Deus, que ela venha desfrutar dessa liberdade, Pai. Deus, nós somos Teus filhos, Pai, e os Teus filhos são pessoas alegres, contentes, vitoriosas, Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, trabalha nos corações aqui essa noite, Pai. Deus, que nós possamos celebrar todos os cultos de Santa Ceia, Pai, todos os cultos, Pai, a cada manhã, Senhor, faz nós lembrarmos da Tua graça, Senhor, a cada manhã, Jesus. É o que eu Te peço, Senhor, e Te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.